Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Passado alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum, e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou, bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra quando 4 homens apareceram, carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso, removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado com tamanha fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo os seus pecados. Todas as vezes que nós lemos um texto bíblico como esse, devemos fazer algumas coisas. A primeira coisa é prestar atenção nos detalhes. A segunda coisa é imaginar a cena. E a terceira coisa é fazer perguntas para o texto. Você pode repetir comigo? Prestar atenção nos detalhes, imaginar a cena e fazer perguntas para o texto. Vocês fizeram isso enquanto liam um texto? Fizeram? Então deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Eram quantos paralíticos? Um só, tem gente que disse 4, tá vendo? Eram quantos amigos? Agora vocês estão vendo. Eram quantos homens? 5 homens, certinho. E hoje nós vamos falar um pouco então sobre crescendo na fé com os amigos. E eu me lembro de que algum tempo atrás, eu ainda era adolescente, então bota tempo nisso. Eu estava na praia, e praia de Mineiro não é Rio de Janeiro. Praia de Mineiro não é litoral paulista. Praia de Mineiro é o quê? Guarapari, Espírito Santo. E eu estava lá na praia do Morro com alguns primos, e eles quiseram entrar no mar para ir nadando até uma boia que estava ancorada no meio do mar. E eu confesso para vocês, para aqueles que não me conhecem, que naquele tempo eu era muito medroso. Mas era só naquele tempo, hoje eu não sou tanto assim mais. E eles quiseram entrar e eu não queria entrar, porque eu estava morrendo de medo, essa é a verdade. E eles entraram, foram nadando e chegaram na boia e passaram o dia inteiro brincando naquela boia. O dia inteiro. E eu fiquei sozinho na beira da praia assistindo eles brincarem de longe. E no final do dia, quando eles retornaram, imagine qual foi o assunto da noite. Tudo o que aconteceu lá. Então, mais uma vez, eu fiquei sozinho e deslocado. No dia seguinte, nós fomos para a mesma praia, Praia do Morro. E a boia estava ancorada novamente lá no mar. Qual foi a ideia deles? Vamos novamente entrar no mar para brincar na boia. E dessa vez, eles insistiram tanto que eu acabei aceitando o desafio. E para quem me conhece ou joga bola comigo, sabe que eu tenho um bom preparo físico, né, Testa? É um bom preparo físico que dura 5 minutos no campo. E nós entramos ali no mar, eu comecei a nadar, e eu me lembro como se fosse hoje, estava ventando muito, e havia grandes ondas ali, e nós precisamos furar aquelas ondas e vencer aquelas ondas. Então só no processo de vencer as ondas, eu já gastei toda a energia que tinha no meu corpo. Aí eu passei aquelas ondas, comecei a nadar, confesso para você que naquele ponto eu já estava tão cansado, mas tão cansado, que eu olhei para trás pensando em desistir. Só que a gente já estava uma distância razoável da praia, da areia. Era melhor continuar. E eu continuei nadando. E quanto mais eu nadava, mais a água ia ficando gelada. E quanto mais a água ia ficando gelada, menos eu ia sentindo as minhas pernas. Eu comecei a sentir cãibra nas pernas. No mar tem aquelas ondinhas, e eu comecei a bater o queixo de frio, e comecei a engolir água, e eu não sentia as pernas, e minhas pernas começaram a sentir cãibra, a água estava gelada, o medo começou a tomar conta do meu coração, eu comecei a entrar em desespero, comecei a me imaginar afogando ali, morrendo ali, e no meio do desespero eu comecei a gritar: vão embora, me deixe aqui, eu vou morrer, eu vou afogar, vão embora, não precisam se preocupar comigo. E quando eu disse isso, algo aconteceu que marcou a minha vida para todo sempre. Algo aconteceu do que eu jamais vou me esquecer. E depois eu conto para vocês o que foi. Havia naquela cidade um paralítico entrevado numa cama.
Consegue imaginar a cena? Imagine a cena e preste atenção nos detalhes desse texto. Ele dependia de muitos favores. Ele precisava de pessoas que o levassem para tomar banho de sol. Eles precisavam de pessoas que lhe dessem de comer. Ele precisava de pessoas que trocassem a sua roupa todas as vezes que ele fizesse as suas necessidades. Ele precisava de ajuda para as atividades mais básicas do dia a dia. Mas sabe o que é mais interessante nessa história? É que apesar de toda a situação crítica daquele paralítico, de uma coisa nós temos a certeza. De uma coisa nós podemos ter a certeza. Aquele era um homem muito querido. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não tinha somente um amigo, mas ele tinha 4 amigos. Um belo dia esses amigos descobrem que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Médico dos Médicos está naquela cidade. Então, sem pensar 2 vezes, eles pegaram um amigo e começaram a carregá-lo até o encontro de Jesus. Mas no momento em que eles chegaram onde Jesus Cristo estava, aquele local estava lotado, havia uma multidão ali. Eles tentaram entrar pela porta, pela janela, mas não havia lugar por onde eles pudessem entrar. Eles gritaram, clamaram, pediram ajuda, mas nada facilitou a entrada deles. Eles poderiam ter chegado nesse ponto e desistido, falado, não dá mais, nós demos o nosso melhor, fizemos o máximo que podíamos, mas não dá para entrar, então vamos desistir. Mas não é isso que eles fazem. Eles têm um foco, eles têm uma meta, eles têm fé. E com essa fé eles olham para casa, e com essa fé eles enxergam muito mais do que aquilo que os seus olhos poderiam ver. Então eles sobem um paralítico no telhado daquela casa, eles arrancam o telhado daquela casa e eles descem o paralítico. Jesus, admirado com aquilo que estava vendo, diz, Jesus, impressionado com aquilo que estava vendo, diz, filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Resumindo, ao final da história, ele disse, pegue a tua maca e vá para casa. E todos que estavam ali começaram a dizer o quê? Nunca vimos nada igual. Nunca houve milagre tão grande assim. Nunca vimos um amor tão grande assim. Nunca vimos nada igual. Ao prestar atenção nos detalhes e ao imaginar a cena, nós nos fazemos algumas perguntas como: aonde Jesus está? Quem são as pessoas que fazem parte dessa história? O que é que realmente acontece ali? E são essas as perguntas que nós vamos responder ao longo dessa mensagem. Onde Jesus Cristo está? Mateus capítulo 9, verso 1 diz, entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Que cidade é essa? Jesus está em Cafarnaum. Esse nome vem do aramaico e significa aldeia de Naum. Naum vem do hebraico e significa consolação, ou seja, Jesus Cristo está nada mais, nada menos do que pregando o evangelho na cidade da consolação. Na cidade da consolação, na aldeia da consolação. E é interessante porque Cafarnaum localizava-se na parte ocidental do Mar da Galileia, bem na fronteira entre as 2 antigas tribos, Zebulon e Naftali. Olha o que diz Mateus capítulo 4. Saindo de Nazaré, foi para Cafarnaum, onde ficava o mar, perto das tribos de Zebulon e Naftali. E aqui há uma informação muito importante, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. É uma referência a Isaías capítulo 9, onde está escrito, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E eu te pergunto, que luz é essa? Essa luz é Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para habitar. Essa cidade tornou-se quartel-general de Jesus Cristo durante os seus 3 anos de ministério. Em Cafarnaum, Jesus Cristo fez muitos milagres. O nome dessa cidade faz jus ao que Jesus Cristo fez ali. Porque em Cafarnaum, ele curou doentes, ele libertou endemoniados, ele fez muito mais do que havia feito em outros locais. Cafarnaum, como nenhuma outra cidade do mundo, presenciou tantos milagres como os que Jesus fez ali. Em Cafarnaum, Jesus pregou aos ouvidos, mas também aos olhos. Contudo,
embora extasiados, os moradores daquela cidade não foram quebrantados. Embora maravilhados com tantos milagres, os moradores daquela cidade não foram transformados. Sabe por quê? Porque nada endurece mais o coração do homem do que ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Nada endurece mais o coração do homem do que ver os milagres e não crer. Nada endurece mais o coração do homem do que ouvir a verdade e rejeitá-la. E é talvez por isso que em Mateus capítulo 11, Jesus tenha dito: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o inferno. Porque se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Flávio Joséfo, historiador judeu, cita Cafarnaum como um lugar fértil e muito agradável para se viver. Mas essa que um dia foi uma grande cidade, hoje está debaixo de pedras. Como seria essa cidade se ela tivesse ouvido e praticado as palavras de Jesus? E aqui cabe uma reflexão. Vinhedo, Valinhos, Louveira, Jundiaí, Campinas, têm sido cidades que escutam e praticam a palavra de Deus? Essa igreja tem escutado e praticado a palavra de Deus? A sua família tem escutado e praticado a palavra de Deus? Outra pergunta que podemos fazer ao olhar para um texto como esse são: quem são as pessoas envolvidas nessa história? Ali você tinha os escribas e fariseus. Estes eram os doutores da lei, as pessoas que se achavam santas, impecáveis, os que sempre tinham a última palavra. E é interessante porque eles estavam ali, bem coladinho de Jesus, bem pertinho de Jesus. E porque são mestres e doutores, você imagina, eles estão perto de Jesus porque querem aprender, querem descobrir mais, querem se encher de conhecimento, não é mesmo, Juan? Negativo. Eles estavam perto de Jesus para avaliá-lo, para criticá-lo, para questioná-lo e para colocá-lo à prova. Todo o conhecimento que eles tinham da letra não se traduziu em transformação pessoal, não se traduziu em quebrantamento. Apenas fizeram deles pessoas cegas, orgulhosas e presunçosas. Os escribas e fariseus não eram ouvintes sinceros de Jesus Cristo. Eles eram os fiscais da religião. Estavam ouvindo Jesus naquele dia, não com o coração aberto, mas eles tinham segundas intenções. Estes são aqueles que dificultam o acesso dos que precisam da cura, porque para eles Jesus Cristo não podia curar. Estes são os que dificultam o acesso daqueles que necessitam do perdão de Cristo, porque na cabeça deles, Jesus Cristo não podia perdoar. Os mestres, por muitas vezes, estão tão focados na letra, que perdem a visão periférica do que é o Evangelho de Deus. Se concentram tanto na lei, que muitas vezes se esquecem da graça e da misericórdia. Para estudar Deus, colocam tanto dentro de uma caixinha, que acabam limitando a ação de Deus. É estranho, mas infelizmente muitas vezes aqueles que eram os mais informados acerca da lei foram os mais céticos e duros de coração. Hoje eu aprendo muito com meu filho, muito, principalmente sobre Deus. E quando eu chego em casa e abro a porta da minha casa, o meu filho não está com uma faquinha na mão, olhando para mim dizendo: eu te amo, papai. E eu te amo tanto que eu quero abrir o seu corpo, eu quero dissecar o seu corpo e eu quero estudar órgão por órgão. Não é assim que o meu filho faz. Quando eu chego em casa, quando eu abro a porta, sabe o que ele faz? Não importa o que ele está fazendo, até se ele estiver dormindo, ele sai correndo e ele vem me abraçar. E ele me conhece enquanto me abraça, e ele me conhece enquanto anda comigo, enquanto come comigo, enquanto brinca comigo. A nossa relação com Deus não pode ser analítica, onde dissecamos o próprio Cristo a fim de conhecê-lo, porque senão nos tornaremos como os escribas e fariseus. Precisamos conhecer Jesus Cristo? Precisamos conhecer Jesus Cristo através da sua palavra? Precisamos, é claro, mas esse conhecimento tem que ser traduzido em vida. Muitos olham para Jesus hoje com uma faquinha na mão dizendo: vem, eu vou dissecá-lo porque eu quero conhecê-lo, mas poucos são os que acordam pela manhã e logo abraçam Jesus Cristo, e logo começam a caminhar e tem vivência, e tem prática, e tem transformação com Ele.
Aqueles que mais conheciam a teologia se tornaram os inimigos de Cristo e, portanto, inimigos dos necessitados. Sabe por quê? Porque nada endurece mais o coração do que ouvir a palavra de Deus e decidir não praticá-la. Nada endurece mais o coração do homem do que estudar a palavra de Deus e decidir não vivê-la. Nada endurece mais o coração do homem do que ensinar a palavra sem antes ter sido transformado por ela, sem antes ter sido impactado, quebrantado por ela. Presta atenção no que eu vou te falar agora, isso é muito importante. Você deve estudar a palavra de Deus, você deve ser um conhecedor da palavra de Deus, você deve estudar a Bíblia. E aqui na Ibaviva há excelentes professores, cursos, ferramentas, métodos para isso. O que eu estou dizendo para você é que todo esse conhecimento que você está adquirindo, tudo isso que você está aprendendo aqui na sua vida, na sua casa, precisa ser traduzido em quebrantamento, em transformação, em vida com Deus, em relacionamento com Ele. Meu amigo pessoal, Caleb Ribeiro, ele traduziu muito bem isso quando disse: quando o nosso conhecimento bíblico não é convertido em fé, nós não conseguimos encontrar Jesus Cristo nem mesmo na Escritura. Ainda hoje há pessoas que vêm à igreja e saem daqui muito piores do que entraram, porque não vêm para aprender, não vêm para serem quebrantadas, não vêm para serem transformadas, mas vêm para julgar, vêm para criticar, vêm para avaliar, são fiscais da religião. Você é do tipo que ouve, mas não crê? Aprende, mas não pratica. Adquire conhecimento, mas não é transformado. Ensina, mas não vive. Eu só tenho uma palavra para você: cuidado. Porque tudo isso precisa ser traduzido em vida com Deus, em relacionamento com Ele. Dentro da casa você tinha também a multidão. Ela estava à porta, fora da casa e dentro da casa. A multidão sempre se acotovelou disputando o lugar perto de Jesus. Mas a sua motivação nem sempre é clara, sabe por quê? Porque a multidão é composta de curiosos, a multidão é composta dos fiscais, a multidão é composta de pessoas interesseiras, a multidão é composta de pessoas que nem sabem o que estão fazendo ali. A multidão é composta daqueles que dizem: é legal, é bonito, o clima aqui é super agradável, eu gosto das pessoas desse lugar, mas saem sem nenhum compromisso com aquilo que ouviu, saem sem nenhuma transformação. A multidão é composta daqueles que curtem a palestra, mas não a entendem como palavra de Deus e, portanto, não a praticam. A multidão ouve, mas não vive, está perto de Jesus, mas não se dobra a Ele, vê os seus milagres, mas não crê. Na maioria das vezes, a multidão é um empecilho para que outras pessoas se acheguem a Cristo. Vemos isso nessa história, onde o paralítico, para chegar até Jesus Cristo, precisa vencer a multidão. Vemos isso na história de Zaqueu, que para conseguir enxergar Jesus Cristo, precisa vencer a multidão. E vemos isso na história da mulher com fluxo de sangue, que para encontrar a cura, precisa vencer a multidão. Naquele dia, por exemplo, a multidão fechava as portas, as janelas, ocupava todos os possíveis locais daquela casa. Uma multidão reunida nem sempre significa um povo na presença de Deus. Uma multidão reunida nem sempre é o povo de Deus. Você hoje faz parte da multidão ou você é um discípulo de Cristo? Por que você está aqui? Qual é a sua real motivação ao participar de um encontro como esse? O meu desafio é que você dê um passo de fé e que você saia do contexto da multidão para se tornar um discípulo de Cristo. Que você deixe a multidão para se aproximar de Jesus Cristo. Além dos escribas e fariseus, além da multidão, você tinha também os 4 amigos. Diferente da multidão, os amigos estão na periferia, eles estão do lado de fora, eles querem mais do que informação, eles querem mais do que conhecimento, eles querem vivência, eles querem um evangelho que se traduz em prática. Eles me lembram aquelas pessoas que entenderam de maneira muito clara, que foram alcançados pela graça de Deus e não por mérito. E porque isso é muito claro para eles, eles trabalham, se dedicam, lutam para que outros também sejam alcançados por essa graça. Eles me lembram aquelas pessoas que entenderam
o grau de perdição em que se encontravam, e que foram alcançados pela misericórdia de Deus, por seu amor incondicional, unilateral e divino, e que porque entenderam isso, agora trabalham para que outros sejam alcançados por esse mesmo amor. Estes são aqueles que pensam: não é justo guardar comigo e somente comigo tamanho amor, tamanha graça, tamanha misericórdia, tamanho perdão. Eu preciso compartilhar isso. Não é justo guardar comigo esse presente tão maravilhoso que é a salvação. Eu preciso compartilhar disso com outras pessoas. Agora, na prática, quem são os amigos do paralítico? Eu diria que, em primeiro lugar, o primeiro amigo do paralítico é um santista. Por quê? Porque Deus é santo. O segundo amigo é um São Paulino. Por quê? Porque é um discípulo de Paulo. O terceiro amigo é um palmeirense. Por quê? A cara do testa. Porque vive caindo, vive tropeçando. Quem chuta quem é o quarto amigo? Quem chuta? Não é o corintiano é o paralítico, porque estava ruim das pernas. E por falar em paralítico, e por falar em corintiano, você tinha também naquela cena o paralítico. O paralítico nesse texto representa não só aqueles que sofrem de uma doença física, como também todos aqueles que carregam sobre os seus ombros o pecado, a culpa, as escolhas erradas. O paralítico desse texto era alguém que sofria de paralisia física? Era, mas esta era a sua menor enfermidade. Ele sofria de paralisia física, espiritual e emocional. A doença física, ela é limitada à vida terrena, ela é temporal. Enquanto que a paralisia espiritual poderia transcender a temporalidade da vida e alcançar a eternidade. Agora, sabe o que mais me chama a atenção nesse momento aqui? É que a situação do paralítico ela era tão crítica e tão complicada, que sozinho ele nunca teria conseguido chegar até onde Jesus estava. Ele estava completamente impedido de se mover, as suas pernas não lhe obedeciam, os seus músculos estavam atrofiados, a sua coluna estava paralisada, a sua doença havia atingido as partes motoras do seu cérebro, ele vivia como morto, e além de tudo isso, ele estava cego espiritualmente, ele nunca teria conseguido chegar até Jesus sozinho. E por último, e não menos importante, ali estava Jesus Cristo. Nesse texto, vemos a divindade de Jesus Cristo sendo evidenciada em 4 momentos diferentes. Primeiro, ele perdoou os pecados do paralítico. Ele fez uma coisa que só Deus podia fazer. Em segundo lugar, ele leu os pensamentos dos escribas e fariseus. Em terceiro lugar, ele curou o paralítico. E em quarto lugar, ele mesmo se intitulou como Filho de Deus. Quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, ele se coloca como Deus, o que nos mostra que Jesus tem a plena consciência de que ele é Deus. Ele fala como Deus, ele age como Deus e ele faz o que só Deus pode fazer. O interessante é que a multidão ficou tão maravilhada quando Jesus curou o paralítico, mas essa mesma multidão não ficou maravilhada quando Jesus curou os pecados dele. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que é mais importante? Curar o paralítico ou perdoar os seus pecados? O que é mais importante? A cura física ou o perdão dos pecados? Aparentemente até pode ser a cura física, mas essa tem prazo de validade, ela está limitada à vida terrena, enquanto que o perdão de Deus é para toda a eternidade. E Jesus não só fez isso no passado, como Ele continua a fazer até hoje. Ele diz: filhos, os teus pecados estão perdoados. Filhos, os teus pecados estão perdoados. Olhe para mim, seu coração se alegra com essa verdade? Ou você só se alegra diante da cura física, do carro novo, do emprego? Seu coração se alegra com o perdão de Cristo ou você precisa da cura física? Quantos aqui, eu fico me perguntando, não gostariam de receber o perdão de Cristo numa manhã como essa? E sabe o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele que é fiel e justo te perdoará e te limpará de toda a injustiça. Se numa manhã como essa você confessar os seus pecados a Deus, Ele perdoará os teus pecados e limpará o teu coração de toda injustiça.
Agora, quantos aqui já experimentaram o perdão de Cristo? Levante a sua mão se você já experimentou o perdão de Cristo. Então você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que isso significa. E naquele dia, a multidão só aplaudiu, só glorificou quando Jesus curou o paralítico, mas ninguém glorificou a Jesus Cristo por Ele ter perdoado os pecados. Mas nós não somos a multidão. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos o seu povo. Por isso precisamos glorificar a Deus todas as vezes que alguém experimentar o perdão dEle. Precisamos glorificar a Deus todas as vezes que Ele nos perdoa. Outra pergunta que nós vamos responder é o que realmente aconteceu ali. Em primeiro lugar, aqueles amigos encontraram uma necessidade. Observamos nessa história um relato de amigos preocupados com o bem-estar de alguém. E esse alguém é nada mais e nada menos do que um paralítico. Uma pessoa que até os dias de hoje é deixada de lado, ignorada pela maioria, ignorada pelos seus amigos e considerada um peso para os seus próprios familiares. Mas não é só desse tipo de paralisia que eu quero falar, mas sim de todos aqueles que sofrem uma paralisia espiritual. Pessoas que têm braços, pernas, pessoas que correm, que se movem de um lugar para o outro, mas vivem a paralisia espiritual. E a pergunta é: aonde estão os amigos destas pessoas? Vemos hoje muitas pessoas em sofrimento. Vemos hoje muitas pessoas sofrendo e à volta delas estão muitos, não apenas 4, mas muitos que poderiam fazer a diferença e nada fazem. Cuidam apenas dos seus próprios interesses, dos seus próprios problemas e não conseguem enxergar o outro que está enfermo, o outro que está passando necessidade, o outro que está perdido. A pergunta é: aonde estão os amigos destas pessoas? Muitos veem uma criança passando fome e pensam: alguém vai vir aqui e vai dar de comida para ela, mas não assume a responsabilidade. Muitos veem uma pessoa passando frio na rua e pensam: alguém vai vir e vai dar uma roupa para essa pessoa, mas não é capaz de assumir a responsabilidade. Nem todos têm a sensibilidade para perceber a necessidade do outro e encará-la com a mesma dor de quem a vive. E ainda que o problema seja visível a todos, poucos são aqueles que se sentem responsáveis por ajudar. A pergunta é: onde estão os amigos dessas pessoas? No caso do paralítico de Cafarnaum, entre centenas de pessoas, apenas 4 foram sensíveis ao seu problema. Apenas 4 foram determinados na busca pela resolução do seu problema. Porque para toda a sociedade, aquele era um caso perdido. Não dava para fazer mais nada por ele, aquele era um caso perdido. Mas no coração dos amigos a fé já havia brotado, criado raízes. E agora eles partiriam para o trabalho, para colher os frutos dessa fé. Eles tinham a certeza de que Jesus poderia ajudá-los. Eles tinham a certeza que nada iria impedi-los de ver o milagre. Ainda hoje, há pessoas que precisam de ajuda. Ajuda às vezes simples, como para vir à igreja. Juan, mas tem pessoas que não têm como vir à igreja. Ainda hoje, pessoas precisam de ajuda para vir à igreja. Muitas não têm carro, têm a idade avançada, têm problemas de saúde, não dirigem. Muitos precisam de ajuda. Semana passada eu estava pregando na PIB de Guarulhos, na posse de um pastor amigo, e no final uma senhora veio pedir desculpa, porque ela havia chegado atrasada no culto. Eu disse: você não precisa pedir desculpas. E ela me contou o que havia acontecido. Ela disse: pela manhã eu acordei, e eu me arrumei toda para vir à igreja, hoje à noite. Eu acordei de manhã, me arrumei e fiz uma oração: Deus, envie alguém para me dar carona. Faça alguém me ligar para me buscar aqui e me levar para a igreja. E ela disse que passou o dia inteiro esperando que alguém pudesse buscá-la. Enquanto você dorme, enquanto você assiste o jogo de futebol, enquanto você joga conversa fora, existem pessoas orando nas suas casas: Deus, envia alguém para me buscar hoje. Deus, manda alguém para conversar comigo porque eu estou me sentindo sozinho. Deus, manda alguém para pregar a tua palavra para mim. Deus, manda alguém vir aqui me ajudar porque eu não estou conseguindo sozinho.
E muitas vezes você não é a resposta de Deus para essa pessoa, porque não está em sintonia com Ele. Está muito mais envolvido com seus próprios problemas e com seu próprio interesse, que não é capaz de olhar para o outro. Muitos hoje precisam de ajuda para terem o seu encontro com Jesus Cristo. Semana passada eu estava tomando açaí com alguns amigos aqui da igreja. Era final de tarde, logo anoiteceu. E o ambiente ficou muito escuro, mas o nosso corpo havia se acostumado com aquela escuridão. Os nossos olhos haviam se adaptado àquela escuridão. Até que alguém chegou e acendeu a luz. E quando essa pessoa acendeu a luz, parece que a nossa ficha caiu. Parece que foi ali que a gente percebeu o quão escuro estava aquele lugar. Precisou que alguém de fora viesse acender a luz. Existem hoje muitas pessoas na escuridão, esperando que alguém venha e acenda a luz na vida delas. E sabe o que a Bíblia diz? Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, portanto, ilumine as pessoas com a luz de Deus. Onde é que estão os amigos dessas pessoas que vivem na escuridão? Eu imagino que aqueles 4 amigos tinham problemas pessoais, tinham necessidades. Mas o interessante é que eles não se aproximam de Jesus em busca de benefício próprio, mas eles se aproximam de Jesus para que o outro cresça, para ajudar o outro. Qual foi a última vez que você abriu mão de algo que queria para beneficiar alguém que precisava? Qual foi a última vez que você abriu mão de algo que você queria para ajudar alguém que precisava? A multidão é aquela que pode ajudar, mas não cede lugar ao paralítico, porque o seu egoísmo é insaciável. Enquanto que o amigo não só cede o seu lugar, como ajuda a carregar o outro, para que ele cresça, para que ele seja abençoado. Quem é você hoje? A multidão que impede as pessoas de se aproximarem de Jesus? Ou o amigo que não só cede o seu lugar, como carrega o outro, para que ele cresça? Em segundo lugar, eles tiveram uma visão de fé. Lucas 5, verso 18 nos mostra que aqueles amigos tiveram uma visão. Eles viram o paralítico diante de Jesus. E a visão do paralítico diante de Jesus fez com que eles percebessem que eles não precisavam fazer mais nada, além de carregar o paralítico e colocá-lo perto de Jesus Cristo. Por causa disso, eles não pensaram no discurso que iam fazer, no que iam falar para Jesus, ou em como convenceriam Jesus Cristo a curar o paralítico. Eles não pensaram em nada disso, eles apenas descobriram que a missão deles e a função deles era levar o paralítico até Jesus Cristo. Não basta saber o que a fé significa, você precisa ter uma visão de fé. E quando você olha com a fé, você vê o sobrenatural de Deus. Os 4 amigos só agiram porque eles tiveram uma visão de fé. Eles se negaram a aceitar a condição do paralítico. E em seus corações eles começaram a ver o paralítico curado, sarado, liberto daquela deficiência. A cura aconteceu primeiro no coração dos amigos, para depois se tornar uma realidade no paralítico. A visão que temos determina a forma como iremos viver. A visão que temos determina a forma como iremos viver. Em 1958, Paul Young-Chu teve a visão de plantar uma igreja num bairro pobre de Seul. Hoje essa igreja é a maior igreja do mundo, com mais de 800 mil membros. Em 1789, William teve a visão de libertar os escravos da Inglaterra. Em 1833, 4 dias antes da sua morte, a escravidão foi abolida. Em 1963, Martin Luther King disse: "Eu tenho um sonho, que as pessoas não sejam julgadas pela cor da sua pele." E esse sonho, essa visão libertou milhares de negros da segregação racial dos Estados Unidos. Billy Graham teve a visão de evangelizar o mundo. E durante a sua vida, por causa da sua visão, ele pregou o evangelho para centenas de milhares de pessoas. Por causa da sua visão, ele se tornou o maior evangelista do século. Bob viu crianças famintas pelas ruas da cidade. E essa visão trouxe para ele o desejo de montar a visão mundial, que hoje cuida de milhares de crianças carentes no mundo. E por último, e menos importante,
Em 2002, André Fontana sonhou com uma cidade transformada. Espera aí que faltou uma coisa aqui, pronto. E eu nem queria falar muito da visão, eu queria mais colocar essa foto, porque eu acho que esse ator está parecendo muito com ele. A visão que temos determina não só a forma como iremos viver, mas também a forma como iremos agir e pelo que nós iremos morrer. A visão que temos não só determina a forma como iremos agir, mas como iremos viver e também pelo que iremos morrer. Por isso, nós como igreja precisamos ter uma visão de fé para a cidade de Vinhedo. Nós como igreja precisamos ter uma visão de fé para a nossa região. Precisamos ter uma visão de fé para as pessoas. Precisamos ter uma visão de fé para a política. Precisamos ver os perdidos sendo salvos, os famintos sendo alimentados, os abusados sendo curados, os doentes sendo sarados e os corruptos vivendo de forma justa. Agora, toda visão nasce quando em primeiro lugar nós tiramos os olhos de nós mesmos e passamos a olhar para o próximo. Ao tirarem os olhos de si, aqueles 4 amigos perceberam o paralítico. E como eles já sabiam que Jesus estava na cidade, eles só ligaram os pontos. Nós temos um paralítico e nós temos o médico dos médicos. Nós temos um doente e nós temos o Senhor dos senhores. Nós só precisamos levá-lo até Ele. Em terceiro lugar, eles transformaram a visão em passos práticos. Não basta saber o que a fé significa. Não basta ter uma visão de fé, você precisa transformar a sua fé em passos práticos, a sua visão em passos práticos. Os 4 amigos poderiam ter alugado um filme para o paralítico assistir. Os 4 amigos poderiam ter feito pipoca para ele comer. Mas não é isso que eles fazem, sabe por quê? Porque amigo que é amigo não apenas distrai o outro tentando tirar o foco do problema, como o ajuda a resolver aquele problema. Não importa onde eles estejam, ou o que eles estejam fazendo, amigo que é amigo dá um jeito de ajudar. No caso daqueles 4 amigos, eles pensaram, nós não podemos converter o paralítico, nós não podemos convencê-lo do seu pecado, nós não podemos curá-lo, mas nós podemos levá-lo até Jesus Cristo, e é isso que nós vamos fazer. Amigo que é amigo leva o outro até Jesus Cristo, pois sabe que só Jesus Cristo tem o poder e fará o melhor na vida dele. Amigo que é amigo diz, eu não sou, mas ele é, eu não posso, mas ele pode, eu não faço, mas ele faz. Amigo que é amigo aponta para Jesus e diz, vamos, eu te levo até ele, eu carrego você nos meus braços até ele. Não basta saber o que a fé significa. Não basta ter uma visão de fé, você precisa transformar a sua fé em passos práticos. Aqueles 4 amigos pegaram o paralítico, carregaram aquele paralítico, pois sabiam que no momento em que eles se encontrarem com Jesus Cristo, um milagre ia acontecer. Os amigos realmente creram em Jesus e provaram a sua fé por meio da prática, por meio daquilo que fizeram na prática. Eles demonstraram o quanto tinham fé em Jesus Cristo por meio do que fizeram na prática. Cada um pegou numa ponta. Eles levantaram o doente, caminharam entre a multidão, tiraram as telhas e desceram o paralítico. E isso era o que cabia a eles, e eles fizeram da melhor forma possível. E é por isso que Jesus Cristo diz no verso 5, vendo-lhes a fé. Como Jesus pode ver algo invisível como a fé? A resposta é, por causa das obras. É como se a fé fosse o Espírito e as obras fossem o corpo. O Espírito não se pode ver, mas o corpo sim. E é disso que Tiago fala no capítulo 2, quando escreve, meus irmãos, do que adianta vocês dizerem que têm fé, se vocês não dão prova disso? Se a fé não vem acompanhada de ação, ela é morta. E essa é uma grande lição para nós. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que restaura, Jesus é aquele que salva, mas é papel da igreja levar as pessoas até Jesus Cristo. É papel da igreja levar os doentes até Jesus Cristo. Por isso não basta você saber o que a fé significa, não basta você ter uma visão de fé, você precisa transformar a sua fé em passos práticos. Em quarto lugar, eles superaram os obstáculos. E o primeiro obstáculo foi o próprio paralítico.
Eu imagino aquele homem sendo carregado, as pessoas olhando para ele, os amigos dizendo: você vai ser curado hoje, você vai ser curado hoje. E o paralítico pensando: isso não vai dar certo. Eles vão me deixar cair, isso não vai dar certo. Eu imagino o paralítico dizendo: me deixem aqui. Eu já estou acostumado a viver dessa forma. Para que me carregar no meio da multidão? Me expor diante de todo mundo? Para que se arriscar tanto? Me deixem aqui. Mas nada do que o paralítico pudesse ter dito àqueles 4 amigos foi capaz de destruir a sua fé, porque eles tinham convicção de que Jesus era muito maior do que qualquer um dos problemas. O segundo obstáculo foi o peso daquele homem. Meu filho Noah, ele é tão pesado, mas tão pesado, que com 10 minutos eu já troquei ele de braço 3 vezes, coloquei na barriga, em cima da cabeça. 10 minutos eu já não tenho posição com ele. E às vezes me assusta ver a Keila ficar 1 hora com ele no mesmo braço. Eu fico assustado com aquilo. Agora imagine carregar aquele paralítico, um homem feito, um homem que comia e não se exercitava. Imagine o peso daquele homem. Mas os amigos não reclamaram de nada, pelo contrário, eles carregaram com alegria. Isso não incomodou eles. O que nos ensina que muitas vezes, se queremos ver alguém salvo, transformado, restaurado, teremos que carregá-lo na nossa mente, no nosso coração, em nossas orações e muitas vezes, nos nossos próprios braços. O terceiro obstáculo foi a multidão. Eles gritaram, pediram licença, mas a multidão não deu espaço para eles. Eles poderiam ter dito: chegamos até aqui, mas não dá mais. Fizemos o nosso melhor, mas não dá mais. Mas não é isso que eles fazem. Nem o cordão de isolamento humano impediu aqueles homens de verem a fé se tornando um milagre. Não tinham uma entrada, eles criaram a própria entrada. O quarto obstáculo foi levantar o paralítico até o telhado. Pense só, naquele tempo não havia manuais de como subir um paralítico num telhado. Eles viram um problema e eles resolveram aquele problema. Eles não ficaram reclamando, murmurando, choramingando, não. Não dava para entrar pela porta, então eles criaram uma outra entrada. Eles mudaram o método, inovaram, foram ousados e colheram os frutos disso. Isso é empreendedorismo. O quinto obstáculo foi destelhar aquela casa. Isso nos mostra a coragem daqueles amigos, a ousadia, a convicção que aqueles amigos tinham. Enquanto que por muito menos nós já tínhamos desistido daquele paralítico. Por muito menos nós já tínhamos desistido daquele paralítico. Nós podemos perceber que eles não mediram esforços para alcançar os seus objetivos. O sexto obstáculo foi descer o paralítico. Imagine descer um homem que não podia se mover, numa maca. Imagine a cena, provavelmente aquele homem todo amarrado. Ao ler o texto eu consegui ouvir o paralítico gritar: eu vim aqui para ser curado e não ressuscitado, não me deixe cair daqui de cima. Ao olhar para esse texto nós podemos aprender muito. A persistência daqueles homens nos ensinam que nós não podemos desistir das pessoas. A persistência daqueles homens nos ensinam que quando um caminho está bloqueado, nós devemos abrir outro caminho, mas não usar disso como uma desculpa para desistir de alguém. A persistência desses homens nos ensinam que tudo quanto nós já fizemos por alguém ainda é pouco, dá para fazer mais. Levar os paralíticos até Jesus é a nossa responsabilidade. Curar, salvar, restaurar, fazer um milagre, aí é com Jesus. Mas levar as pessoas até Jesus é a nossa missão. E nós precisamos fazer com fé de que Jesus tem poder e de que Ele pode agir na vida dessas pessoas. Adolf Paul, ele tem uma frase que diz assim: a fé é uma súplica que pode ser em palavras, mas nunca sem ação. A fé é uma súplica que pode ser em palavras, mas nunca sem ação. Fé é o conhecimento que você tem de Deus, traduzido numa vida prática. E em quinto lugar, eles entregaram tudo nas mãos de Jesus. Jesus vai para Cafarnaum depois de passar pregando em aldeias, vilas, cidades da Galileia. E quando ele chega em Cafarnaum, ele encontra uma verdadeira multidão. E algo lhe surpreende ali. Jesus está pregando quando de repente ele olha para cima e ele vê 4 amigos destelhando a casa para descer um paralítico. Você consegue imaginar essa cena? Imagine eu aqui pregando para vocês
E nós olhamos para cima, e ao ver para cima a gente vê o Toninho, o André, o Wagner e o Patrick descendo um paralítico. Como que nós ficaríamos? Chocados, impressionados, paralisados. E foi realmente o que aconteceu ali. De repente aquele cortejo de maca, que até pouco tempo era ignorado pela multidão, agora recebe a total atenção de Jesus Cristo. E é interessante porque muitas vezes nós passamos por esse texto e nós não percebemos algo. Eu imagino que ao longo do processo houve um apego dos amigos em relação ao paralítico. Porque todas as vezes que nós cuidamos muito de alguém, nós desenvolvemos um sentimento. Às vezes um sentimento de paternalidade, de paternalismo em relação ao outro. Às vezes um sentimento de amor, mas nós desenvolvemos um sentimento. Mas aqui, o mais impressionante é que por mais que os amigos amassem aquele paralítico, nesse momento, há uma total entrega. Há uma total entrega a Jesus Cristo. Eles não pediram para Jesus fazer nada. Eles não deram nenhuma sugestão para Jesus. Eles não deram nenhuma instrução para Jesus Cristo. Eles simplesmente entregaram o paralítico nas mãos de Jesus. Isso nos ensina algo muito precioso. Pois muitas vezes nós brincamos de entregar as nossas vidas para Deus. Brincamos de entregar os nossos sonhos. Brincamos de entregar os nossos filhos, as pessoas às quais amamos. Entregamos para Deus a televisão, mas enquanto Ele segura a televisão, ficamos com o controle remoto, mudando o canal, abaixando o volume. Entregamos nossas vidas para Jesus, mas ficamos de longe, dando palpite, sugerindo, negociando. Isso não é entrega. Não é entrega. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aqui é uma grande fórmula de milagres. Entregar, mas confiar é igual à ação de Deus. E não há para mim outra cena que ilustre melhor isso do que a atitude dos 4 amigos. Quando entregamos tudo a Deus, com a consciência de que nada é nosso, recebemos dele aquilo que jamais iremos perder. E por último, Jesus Cristo sempre nos surpreende. Valeu ver um homem carregar aquilo que ele carregava. Valeu ver um homem dominar aquilo que lhe dominava. Valeu ver um homem chegar morto e sair vivo. Valeu ver um homem buscar a cura e receber perdão. Valeu ver um homem perder o seu lugar privilegiado para ceder a alguém que necessitava. Porque quando nós vamos em amor, quando nós servimos em amor, quando nós compartilhamos em amor, sabe qual é o resultado? Nunca vimos nada assim. Quando servimos em amor, quando damos em amor, quando compartilhamos em amor, o resultado é: nunca houve amor tão grande assim, nunca vi um milagre assim, nunca vimos nada igual. Quando levamos as pessoas a Jesus Cristo, algo extraordinário acontece. Jesus sempre nos surpreende. Quando levamos pessoas a Jesus Cristo, algo extraordinário acontece, porque Jesus sempre nos surpreende. Agora eu vou terminar a minha história. A água estava muito gelada. Eu estava engolindo muita água. As minhas pernas começaram a sentir cãibra. Eu estava cansado, eu já estava nadando só com os braços. Eu entrei em desespero e comecei a gritar: eu não vou conseguir chegar na boia, eu vou morrer, me deixem aqui. Vão, me deixem aqui, me deixem morrer sozinho. E quando eu disse isso, os meus primos, que estavam a quilômetros de distância à frente, voltaram nadando e começaram a nadar do meu lado. E eles começaram a falar: Juan, você consegue? Só mais um pouco. E eu dizia para eles: cara, eu só estou com um braço, eu não estou aguentando mais. E eles diziam: Juan, você consegue? Só mais um pouco, cara. E quando eu já não tinha forças para continuar, cada um me carregou de um lado. E a gente foi bem devagarzinho até chegar à boia. Confesso para vocês que se eles não tivessem ali, eu teria desistido. Eu não teria conseguido. Mais do que palavras, foi preciso me carregar para que hoje eu pudesse estar aqui contando essa história para vocês. E isso é amizade. Amizade não é conveniência, amizade é responsabilidade. Eu não sou amigo de vocês por conveniência, eu sou amigo de vocês por responsabilidade.
Como cristãos, como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade sobre as pessoas desse mundo. Amizade não é conveniência, amizade é responsabilidade. E eu tenho uma proposta hoje para vocês. Que tal deixar de ser multidão para ser um amigo? Que tal deixar de ser um escriba e fariseu para se tornar um amigo? Que tal deixar de ser um paralítico para se tornar um amigo? O que você acha dessa proposta? Preciso de alguns amigos que se disponham a ir lá fora, buscar os que estão passando fome, buscar aqueles que estão sofrendo. Eu preciso de alguns amigos que se disponham a ir comigo lá fora, buscar os paralíticos, os enfermos, os feridos. Quem está comigo nessa? Quem está comigo nessa? Quem me ajuda a carregar a maca? Quem me ajuda a abrir um buraco no teto? Quem me ajuda a descer o paralítico? Quem me ajuda a aproximar as pessoas de Jesus? Quem me ajuda? Se você entendeu essa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, e se hoje você quer sair daqui como um amigo, eu te desafio a ficar de pé. Nós aprendemos com Israel Mazzacurati o conceito de fé. Aprendemos com André Fontana aonde a nossa fé está fundamentada. E hoje nós aprendemos que a fé exige ação. Por isso, como um desafio prático, eu quero que você pense em uma pessoa que não conheça a Cristo, que mora aqui na região, uma pessoa que não conheça Jesus Cristo, que não tenha relacionamento com Ele. Pense nessa pessoa agora, só nela. Juntos nós vamos orar, e você vai apresentar essa pessoa diante de Deus. E o desafio é que ao longo dessa semana você se aproxime dessa pessoa, a fim de levá-lo até Cristo. Se você tem dificuldade e não sabe fazer isso, na livraria da nossa igreja nós temos um livro que chama Reconciliação. E esse livro é um manual prático de como você pode aproximar as pessoas de Jesus Cristo. Você vai fazer isso ao longo dessa semana. E eu deixo para vocês o desafio de no domingo que vem trazer essa pessoa para estar aqui com a gente, para participar desse encontro conosco, amém?